Fala galera, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico, e nessas últimas semanas começaram a chegar algumas mensagens de alguns seguidores perguntando os clubes que eu havia passado, pedindo para eu contar um pouco das experiências que eu tive, né, no futebol, esse tempo todo que eu trabalhei. Foram quase 16 anos mais ou menos, então eu resolvi falar aqui nesse vídeo a história na íntegra, né? Como tudo começou, como eu comecei a trabalhar com futebol e todos os anos que se passaram até 2016, que foi a última experiência em clube profissional que eu tive. Muito bem, é muito louco essa história, porque eu sempre tive vontade de participar de futebol, né? De trabalhar nessa área. E eu lembro quando eu estava no colegial ainda, eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir fazer isso. Eu não conhecia ninguém que mexia com futebol, ninguém que trabalhava, nenhum treinador, nenhum preparador físico, nenhum jogador, eu não era amigo de ninguém. E meu plano já estava indo meio por água abaixo, eu estava já me inscrevendo para fazer vestibular na faculdade. E eu ia fazer inscrição para engenharia elétrica, eu lembro bem disso. Eu gostava muito da parte de cálculo, então era essa área que eu ia atuar. E aí teve um amigo meu, o Anderson, ele, sim, uma semana, 2 semanas, acho que por aí, antes de fazer as inscrições para os vestibulares, ele falou assim: pô, mas você vai fazer engenharia e né, aquele sonho de trabalhar com futebol, aquela vontade que você tinha, se você fizer engenharia, você não vai conseguir trabalhar com futebol, né? Eles não precisam de um engenheiro, né? Aí eu falei: mas cara, não conheço ninguém, não sei nem por onde começar, desencana, não vou mexer com isso não. Ele falou: não, cara, dá pra você ser preparador físico, né? E pra ser preparador físico precisa cursar educação física, então, pô, entra na educação física, e depois você desenrola como que você vai conseguir chegar lá, e enfim. E foi isso que aconteceu. Eu fiz a inscrição no... Hoje eu dou risada, mas foi trágico. Eu fiz inscrição nos vestibulares para educação física, escondido, né, dos meus pais, eles não sabiam. E até meu primo que me levou para fazer as inscrições. Na época meu primo ele cursava já engenharia química na Unicamp, ele estava achando que eu ia fazer engenharia também, tava todo mundo feliz da vida. E aí eu fiz escondido de todo mundo, me matriculei, né, fiz a inscrição no vestibular em educação física, cheguei em casa, deixei as inscrições, fui embora. Puta, todo mundo reclamou, falou um monte pra mim, mas depois foi só esse primeiro momento que foi o susto, né, porque eu ia fazer engenharia, mudei para educação física e tinha um certo preconceito. E aí depois passou, beleza, comecei a cursar educação física, trabalhei com um monte de outras coisas, academia de musculação, recreação em hotel, em clube, fiz um monte de coisa. E não conseguia, né, ter acesso a essa área, esse mundo do futebol que era muito fechado e é até hoje. E no quarto ano de faculdade, por acaso, eu consegui um estágio no profissional, né, na equipe profissional da Ponte Preta. O preparador físico na época era o Cristiano Nunes. Ele estava até pouco tempo no Inter de Porto Alegre, não sei se ele saiu junto com o Odair, não sei para onde ele foi. E ele que abriu a porta. Eu consegui ficar lá 6, 7 meses fazendo estágio, e era um estágio de sentar lá na arquibancada, no banco de reservas, anotar tudo que eu podia no caderno e tentar tirar algumas dúvidas com ele no decorrer da semana e tal. E aí passou, se eu não me engano, 6 a 8 meses, eu falei: pô, não vou ficar fazendo estágio para sempre, né? Eu já ia me formar. Aí ele falou: olha, se você quiser eu consigo te ajudar um pouco mais, eu coloco você para fazer estágio na equipe juvenil da Ponte Preta, que era o Sub-17, mas é um estágio de mais participação, né? Era um auxiliar do preparador físico, mas eu não era remunerado, nem esse estágio como profissional e nem esse estágio como auxiliar da equipe Sub-17 era remunerado. Eu falei: não tem problema, não estou preocupado com isso agora.
e fiquei mais uns 6 ou 7 meses na equipe sub-17, atuando como auxiliar do preparador físico, era o Maurício Rodrigues. Também não sei qual que é o paradeiro do Maurício hoje, perdi contato com ele. Também me ajudou bastante, porque também ele abriu as portas, né, e propiciou que eu pudesse aprender na prática como conduzir os treinos e como era o dia a dia de uma equipe de futebol, né, que não era profissional, mas eram os atletas da base e já estavam, alguns na época já tinham contratos profissionais, então a experiência prática tinha muito valor para mim naquela época. Em paralelo com isso, já tinha me formado, estava fazendo pós-graduação, congresso, todos os cursos, congresso que aparecia falando de treinamento para futebol, treinamento de força, periodização de treino para atleta, mesmo que fosse para outras modalidades. Eu ia, fazia, ouvia, lia tudo que eu podia, consumia o máximo de conteúdo que eu podia para me tornar um preparador físico melhor, né? Esse era o meu plano e estava nessa caminhada. Passou mais uns 6 meses que eu fiquei nesse estágio como auxiliar do Maurício na equipe sub-17. Teve uma reformulação na Ponte Preta, na categoria de base. Isso é bem comum em futebol até hoje. Troca uma diretoria, eles acabam que trocam muitos dos profissionais. Às vezes porque a diretoria nova não confia nas pessoas, ou porque eles têm os de confiança deles, são outros, ou porque tinha vínculo com a diretoria antiga, e são muitos fatores, e geralmente quando troca a diretoria, a reformulação é bem grande. O pessoal chama de facão, né? Vai trocar a diretoria, vai passar o facão, vai rodar todo mundo, é assim que acontece. E aí apareceu uma oportunidade nessa época para eu assumir a equipe infantil da Ponte Preta, que era o Sub-15. Aí já como preparador físico, né, já como principal. E esse é um lado legal de contar, que não é a visão de um atleta, né, que queria se tornar profissional, que tem dificuldade, que tem que passar uns perrengues para conseguir chegar. Não é fácil. Aconteceu comigo do lado da comissão técnica. Eu queria me tornar um preparador físico de uma equipe profissional e eu sabia que não seria fácil. E aí eles me deram uma equipe infantil da Ponte, o Sub-15, com a condição de, olha, a Ponte tá quebrada, não tem dinheiro, a gente não vai pagar salário para você. Você tem interesse? Eu falei, porra, tenho, tá bom, vai de graça. Então eu trabalhava na Ponte, eu estudava, eu trabalhava de manhã, chegava na Ponte Preta na hora do almoço, ficava lá na Ponte Preta até o final da tarde, na equipe Sub-15, e ia trabalhar à noite de novo, porque eu precisava de renda, né? A Ponte Preta não me dava essa renda, e lá era o ponto de entrada que eu precisava para trabalhar e chegar e tentar alcançar os meus objetivos. Nesse meio do caminho, o preparador físico que era do Sub-20 subiu para o profissional, e o Cristiano acho que tinha saído, ele subiu para o lugar dele, e ele precisava de ajuda, ele tinha os auxiliares dele, ele me convidou para ajudar ele em algumas coisas na equipe profissional. O preparador físico é o Luiz Fernando. E então eu ia de manhã no profissional com ele, ajudava, né? E isso para mim era muito bom, porque era mais um aprendizado. E aí já era trabalhando junto, então eu ficava junto ali com o time, e de tarde eu ia na Ponte Preta. Então eu perdi esse emprego que eu tinha de manhã, tinha só emprego da noite. Então eu tinha que me virar o que eu ganhava à noite para trabalhar o dia inteiro na Ponte Preta de graça, porque esse era o investimento que eu estava fazendo na minha carreira. Isso passou 4 anos, eu fiquei mais 2 anos e meio, acho. Eu fiquei uns 2 anos e meio na equipe infantil da Ponte Preta, em paralelo com o profissional. E aí, em determinado momento, eu fui ficar só no profissional. Então, eu ficava de auxiliar da preparação física no profissional o dia todo. E tinha saído do infantil. E nesse momento, eu fui contratado. Depois de 4 anos lá, 1 ano de estágio, mais 4 anos, quase 4 anos trabalhando, eu fui contratado na Ponte Preta. Eu era auxiliar da preparação física do profissional. Teve mais 6 meses depois, não deu 1 ano, acho que uns 8 meses depois, mais uma reformulação na diretoria, trocou todo mundo,
e me mandaram de volta para o Sub-17 dessa vez, na Ponte Preta. Então eu saí do profissional, voltei para o Sub-17, é muito louco, né? Eu saí do infantil, fui pro profissional, do profissional voltei pro Sub-17. Fiz o meu trabalho lá no Sub-17, fiquei mais, sei lá, mais uns 2 ou 3 anos nessa categoria. Eu tinha dado 8 anos de Ponte Preta. E aí eu tive um convite para ir para fora do país trabalhar na Coreia do Sul. Eu aceitei e fui embora. Fiquei quase 2 anos, deu 1 ano e 10 meses mais ou menos na Coreia do Sul, um clube da primeira divisão. Hoje eu não sei que divisão que esse clube se encontra. O nome do time era Gangwon. Fiquei lá esses 2 anos, vivenciei cultura diferente lá, clube de primeira divisão, muita estrutura, muito material, tudo que precisava tinha. Então foi um pouquinho um choque de realidade, porque na categoria de base da Ponte Preta não tinha nada de estrutura, a gente tinha que ficar se virando para conseguir pôr em prática as metodologias que a gente aprendia, que a gente estudava, e lá na Coreia do Sul tinha tudo que você pedisse tinha, qualquer equipamento, qualquer acessório, o que você precisava, era só pedir que os caras providenciavam. E a contrapartida é que tinha que ficar lá sozinho, né? Então, fiquei lá e meu time era o único, se não fosse o único, era um dos únicos que não tinha intérprete. Então, a condição de ter ido para lá era falar inglês, eu falava inglês, isso não era problema para mim. Fui embora e me virei lá com inglês, depois acabei estudando coreano e tal, essa é uma outra história. Fiquei lá esse 1 ano e 7 meses, acabou meu contrato, renovei, e aí no meio do outro contrato teve problema de cultura mesmo, né, de cultura de jogo com a comissão técnica, principalmente com o treinador. Eram todos coreanos, só tinha eu de brasileiro, eu tinha umas visões, eles tinham outras, a gente não tinha mais como entrar em acordo, as ideias não batiam, aí a gente rescindiu o contrato e eu voltei pro Brasil. Quando voltei pro Brasil, eu voltei pro juniores da Ponte Preta, né, a equipe sub-20. Então, assim, eu passei por todas as categorias, né, desde infantil, juvenil, juniores, profissional, daí fiquei fora do país e voltei pra Ponte Preta, fiquei mais 2 anos na Ponte Preta na equipe sub-20. E é legal contar esse rolê todo, isso não é só comigo, né? Acho que todos os meus amigos que são preparadores físicos ou que são treinadores passaram por isso, ou muito pior, para conseguir chegar onde estão. Então, um monte de cara novo estourando e pessoas às vezes acham, pô, cara, um exemplo do Eduardo Barros, que tá agora, assumiu o Atlético Paranaense interinamente, mas ainda que seja interinamente, é um belo de um feito. Eu conheço a história do Eduardo. O Eduardo foi jogador meu na Ponte Preta quando ele era sub-17. Eu sei a história dele inteira. Então ele não caiu de paraquedas lá. Ele deu muito rolê, bateu muita cabeça para estar onde está. Isso é só um exemplo que veio na cabeça, porque ele agora está em destaque. E tem muitos igual, assim, e com jogadores também. Nessa minha volta da Coreia pro juniores da Ponte Preta, tive a oportunidade de trabalhar com o Rossi, que é um atacante que está hoje no Vasco, titular absoluto, cheio de moral. E eu sei bem a história do Rossi, sei como começou, sei de onde ele veio, o que ele tinha, o que ele não tinha, as dificuldades que ele passou. E aí você vê ele agora, porra, legal de ver, porque você sabe que não foi fácil, né? E nunca é fácil, né? É fácil para ninguém, nem para preparador físico, nem para treinador, nem para jogador. Todo mundo sofre, dá o rolê é difícil para conseguir chegar no nível alto, chegar em times profissionais e ganhar dinheiro, que é o objetivo de todo mundo. E toda essa vivência que eu tive na categoria de base, eu tive a oportunidade de ver muito moleque, muita gente tentando fazer teste, tentando entrar no clube, e a gente via que era complicado, porque já tinham os jogadores nossos, né, tanto nos juniores. Nos juniores era menos avaliação, mas ainda assim tinha. Mas o volume maior era molecada de 17 anos, 15 anos,
Eles tentavam fazer teste, se inscreviam em teste, alguém conhecia um diretor, eu era amigo de um treinador, aí indicava, levava lá para fazer teste, e os moleques nossos já estavam inscritos, alguns com contrato profissional, treinando muitas vezes em 2 períodos. É outro nível de performance. Você vê um menino que não treina, não está habituado, não tem uma condição física muito boa, ele vai lá, faz o teste e não pega na bola. Não pega na bola, essa é a verdade. Sente muita dificuldade, porque é outro esporte praticamente, né? O cara joga amador, joga pelada, na várzea, quando ele vai jogar contra um da mesma idade que está num clube profissional, com um nutricionista, preparador físico, estrutura, treinando de manhã e de tarde, com contrato profissional, faz treino contra o profissional, faz treino contra os juniores, esse cara evolui muito mais, né? Na hora que você põe para jogar junto, a diferença é bem grande. Então, molecada que chegava para fazer teste sofria, sofria muito para conseguir mostrar alguma coisa, alguns até conseguiam, e mesmo assim tinham muita dificuldade. Não é fácil. Eu lembro, essa história é legal de contar, o Tinga jogou na Ponte, jogou no Palmeiras, estava no Vila Nova agora. Ele sempre faz, né? Nas férias dele ele se cuida, treina. Ele fez acho que 2 férias comigo, ele treinou para se apresentar. E eu lembro bem quando ele veio para fazer teste no infantil da Ponte Preta. Ele ficou. Ele era muito bom tecnicamente, mas ele era muito fraquinho e hoje ele é muito forte, né? E na época ele era bem magrinho. E ele teve bastante dificuldade de mostrar a condição técnica dele. E por muito pouco ele não foi dispensado na época na Ponte Preta. Ele sabe dessa história, a gente brinca com isso até hoje. E foi por muito pouco mesmo que ele não foi mandado embora, né, nessa avaliação. E ele ainda conseguiu ficar, se não me engano, 1 ou 2 semanas fazendo avaliação, treinando todo dia junto com o grupo. E ele sofreu bastante para conseguir passar. E passou assim aos 45 do segundo tempo. E depois virou o que a gente conhece hoje. Então, assim, não é fácil para ninguém, não tem milagre, é bem complicado. E aí depois fiquei esse período de 2 anos nos juniores, apareceu uma possibilidade, um convite para eu ir para o Guarani, aí na equipe profissional. Isso aí já era 2012. E aí fiquei no Guarani de 2012 até 2016, trabalhei com, sei lá, acho que mais de 20 treinadores, porque trocava muito, o Guarani troca demais os treinadores. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente. E quando em abril de 2016 eu saí do Guarani, né? Teve mais uma reformulação, aí eu fui mandado embora. Fiquei em casa e aí começaram a aparecer coisas de novo para ir embora do país, ou outras coisas aqui no Brasil mesmo. Só que bem nesse momento a minha esposa acabou engravidando e aí eu optei por ficar em casa, né? E trabalhar com outras coisas para poder acompanhar a gravidez e ver e acompanhar e ajudar na educação da minha filha, que ia nascer. Hoje a minha filha completa 3 anos daqui a alguns dias. Então essa foi uma escolha. E aí nesse último ano que eu comecei a investir um pouco mais nessa questão de treinamento personalizado e principalmente para jogadores de futebol, que eu tinha outras atividades, né? Quando eu parei de trabalhar, que eu saí do Guarani, eu fiz outras atividades e aí comecei a investir nisso. E todos esses vídeos que eu gravo, todo esse conteúdo que eu tô colocando de um tempo para cá é justamente para tentar, de alguma forma, ajudar essa galera que precisa fazer um teste e aí sofre demais porque está num nível muito abaixo dos outros. O jogador profissional mesmo que está num nível, em divisões mais baixas e eventualmente ganha pouco e precisa treinar, precisa se condicionar, porque às vezes aparece a oportunidade de fazer uma avaliação, ainda que seja em profissional, às vezes acontece de avaliar e o cara tem que estar bem e não consegue, não sabe por onde começar e custa caro um serviço personalizado, né? Você pegar um preparador físico, levar com você e ele treinar você todo dia não é barato.
Então a ideia desses montes, dessa quantidade de vídeos que eu estou fazendo é justamente para tentar ajudar essa galera a treinar melhor, entender essa importância e conseguir ficar bem fisicamente para poder aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem, porque esse mundo de futebol é bem complicado, é bem difícil, é bem fechado e você tem que ter muita força de vontade, muita perseverança para ficar insistindo. E quem consegue ficar batendo e ir atrás, eventualmente consegue alcançar os objetivos que foram traçados muitos anos atrás. E é isso, então essa é a minha história. Fiquei, resumindo ela, deu uns 10 anos de Ponte Preta, passei por todas as categorias de base, foram quase 2 anos na Coreia do Sul e quase 5 anos, 4 anos e pouco no Guarani. Então essa foi a experiência profissional que eu tive esse tempo todo e todos os cursos, congressos, pós-graduações, que aí tem bastante coisa, para poder ter esse conteúdo que eu tento passar para vocês, para ajudar vocês a melhorar a condição física de vocês cada vez mais e ficarem prontos para as oportunidades. Então é isso, pessoal que tinha mandado mensagem perguntando como tinha sido a minha carreira com futebol, que eu não sei se está encerrada. Ainda hoje o pessoal liga, me chama, mas não dá ainda. Eu quero esperar um pouco mais para sair de casa, porque no futebol não para, né? Viagem, concentra, cada hora você está num clube. Eu ainda dei sorte de conseguir trabalhar todo esse tempo, quase 4 anos de Guarani, mais 10 de Ponte, 14 anos na minha cidade, né? Eu sou de Campinas, os 2 clubes são aqui, então eu não precisei ficar rodando, mas eu sei que a hora que eu resolver voltar a trabalhar com futebol, eu vou rodar pra caramba, então eu não vou mais parar em casa. Então eu não sei quando vai ser isso. O pessoal convida, eu tenho que ficar falando não, mas é por esse motivo. Ainda eu quero acompanhar um pouco mais a minha filha, que vai completar 3 anos. Eu quero aproveitar mais essa fase dela, porque depois que passar não volta, né? Então assim que tiver um pouquinho mais crescido, um pouquinho maior, eu provavelmente volte a trabalhar com futebol. Esse é um plano que não tá enterrado ainda não. Então pra galera que perguntou aí, o pessoal que perguntou da carreira, tá aí na íntegra, detalhe por detalhe. Tudo que aconteceu, como foi essa experiência de 16 anos aí trabalhando com futebol profissional. Beleza, gente? É isso. Agora vocês já sabem. Pode confiar nos conteúdos, que os conteúdos eles estão embasados em bastante coisa, muita experiência profissional e muito estudo. E óbvio que as coisas vão evoluindo, vão mudando, a gente tem que se manter atualizado, porque né, muda mesmo. E só fazendo um parêntese, o futebol vem evoluindo demais. E cada vez mais se tem menos sessões de treino físico puras, né? Tá tudo com bola, tá sempre as capacidades físicas estão inseridas no treino, dentro do treino técnico. E eu passo bastante conteúdo ensinando treino físico puro, e eu já expliquei isso num outro vídeo, mas é legal ressaltar isso sempre, que o objetivo é fazer o atleta que precisa treinar sozinho, conseguir treinar sozinho e treinar bem sozinho, né? Porque ele treinar sozinho qualquer coisa, de qualquer jeito, ele não vai ter o resultado que ele espera. E uma vez que ele está treinando sozinho, ele não está treinando no time, ele não tem mais 10, 12 jogadores para treinar com ele, para fazer um treino técnico e alguém comandando o treino para eles, inserindo as capacidades físicas dentro desse treino técnico que são pertinentes ao jogo e importantes para ele. Se ele está sozinho, ele precisa fazer isso de alguma forma, e a única maneira que ele consegue é fazer treino físico puro mesmo, sessões de treino físico, que a gente tenta estimular ao máximo a melhora das capacidades físicas que são importantes ao jogo e tentar deixar esse treino físico mais específico possível para atender essa demanda que acontece no jogo. Muitas vezes é impossível, né? Porque por mais que você tente copiar o jogo com algum treino físico, você não consegue reproduzir na íntegra o que acontece num jogo dentro de um treino físico. Pode até ficar parecido, mas igual não vai ficar. Então a gente tenta chegar o mais próximo possível e treinar essas capacidades na maneira melhor que a gente pode, e esse é o objetivo, ensinar ou tentar ensinar, né?
esse pessoal que está precisando treinar, como fazer isso sozinho. E mais uma vez, eu falei isso lá atrás naquele vídeo que eu falo em treinamento da areia, que é um vídeo que dá bastante polêmica. Eu não sou dono da verdade e estou bem longe disso e não tenho a menor pretensão de ser dono da verdade. Eu tenho os meus conceitos, tenho as minhas opiniões sobre treinamento, posso estar enganado em alguma coisa, procuro estudar, procuro me manter atualizado e informado, né, do que está acontecendo para passar o melhor conteúdo possível para quem segue, quem está usando isso para melhorar os treinos. E eventualmente vai ter um outro profissional que estuda também e pensa de uma maneira diferente, e interpreta esses conceitos de uma maneira diferente e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não tem uma verdade universal em treinamento, fica trocando toda hora tem um conceito novo, uma ideia nova, e aí você interpreta de maneira diferente. Então a ideia é essa, tá? Não quero jamais ser dono da verdade, falar, pô, o Thiago sabe tudo e ninguém sabe nada, não é isso. Quem me conhece pessoalmente sabe muito bem como é que eu sou com relação a treino. Então, eu não falo de profissionais, aparece muito jogador, pô, eu dou treino para muito jogador, cara. E os caras falam, comentam, pô, eu tava num clube assim, 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 o preparador físico lá tava fazendo isso, pô, é diferente do que você tá falando. Beleza, cara, é diferente. Ele tem uma visão, eu tenho outra, e tá tudo certo. Eu não falo dos profissionais. Ah, pô, tá errado, esse cara é fraco, esse cara, pô, não, eu não falo, não é do meu perfil, cada profissional sabe o que tá fazendo. Eu posso não gostar do método que um profissional faz, eu achar que aquilo lá talvez surta menos efeito do que o que eu acho, mas ele também ele também vai achar a mesma coisa. Ele fala, pô, o treino do que o Thiago tá falando é uma porcaria, o meu é melhor. Enfim, eu não entro nesse mérito, não fico gastando energia com isso não. Então é só para deixar claro essa questão de que o objetivo é ajudar quem precisa se preparar, se condicionar e não sabe nem como começar e não tem dinheiro para contratar um serviço desse personalizado, que mais uma vez é um serviço bem caro. Qualquer serviço de personal é um serviço caro. E esse de preparação física para jogadores de futebol, quando você quer fazer algo individualizado, ele se torna mais caro ainda, porque não adianta você contratar o cara para fazer 1 ou 2 sessões por semana com você e o resto da semana você treinar sozinho. Você continua treinando sozinho. E você precisa do seu preparador físico ali diariamente para ele controlar o teu treino diariamente. É diferente de se você for só fazer uma musculação e você vai alguns dias na semana com o seu personal e os outros dias você faz sozinho, porque dá para você conciliar dessa forma, não fica tão ruim. Agora, quando você está visando performance, porque você é atleta, você precisa melhorar seus resultados, melhorar suas capacidades físicas, porque você vai fazer uma avaliação, você precisa chegar bem numa pré-temporada, treinar metade do tempo com um profissional e a outra metade sem, não é o melhor cenário. Se você só tiver essa opção, ok, mas geralmente é melhor que você faça todas as sessões de treino acompanhado do seu preparador físico. Isso é caro, né? O cara, você vai pagar por treino, é caro, de fato não é um serviço barato. Então, mais uma vez, para a gente encerrar, o objetivo aqui é esse: passar a maior quantidade de conteúdo que eu posso, baseado em tudo que eu estudei, em toda a minha experiência, tudo que eu vivenciei, e tentar ajudar quem precisa se condicionar para conseguir fazer essa melhora de condicionamento treinando sozinho e com qualidade, tá? Esse é o maior objetivo desses vídeos todos, beleza, rapaziada? Valeu, um abraço, até a próxima!